Você é um cara que eu me lembro bem, que o torcedor pedia bastante. Tanto em 11 quanto no time de 2012, todo mundo pedia sua entrada com frequência em campo, né? E tinha esse carinho, então, com um jovem que estava sendo formado, que tinha sido formado na base do clube. Mesmo assim, você não teve uma continuidade no time profissional do Atlético, né? Pensando em, de fato, ser titular e ficar mais tempo. De alguma forma isso te incomodou? E por que você acha que isso não aconteceu? Cara, me incomodou, sim, naquela época principalmente, porque eu acho que a gestão do negócio em si, do business, foi muito mal feita. Da sua carreira? Naquele momento, assim, principalmente por parte do Atlético. Uhum. Quando acaba 2011 e começa 2012, nada disso foi passado para mim naquele momento, né? A análise que eu faço hoje, sei lá, 13 anos depois. O Pierre estava para sair, né? Para voltar para o Palmeiras. E o Cuca, ele queria um jogador mais defensivo ali, né? Um pitbull ali. E aí ele consegue trazer o Donizete. Ainda tava um imbróglio do Pierre, mas ele traz o Donizete. E no que ele traz o Donizete para, né, o início de 2012, o Pierre fica também. E aí eram dois jogadores mais defensivos, né? Jogadores com maior poder de marcação. Eu tinha feito um 2011 muito bom, tinha 20 anos, era um ativo do clube que estava pronto para ser vendido. E, pô, facilitaria a vida. Não é que facilitaria, né? Ajudaria o Cuca a montar o time que ele queria, que ele tinha em mente, que eram, naquele momento, dois jogadores mais defensivos na frente da zaga, até para dar liberdade para o Marcos Rocha, que estava voltando do América e é um jogador mais ofensivo. Né? Existe todo um contexto ali. Sim. Eu perderia espaço mais por uma questão tática do que técnica naquele momento, né? E aí, pô, eu já tava já tinha todas as condições para virar dinheiro pro clube, entendeu? E seria muito bom para mim também. Uma questão de projeção de carreira, né? Muitas coisas envolvidas naquele momento. E aí faltou uma boa gestão do negócio, financeiramente falando, para realizar o lucro, entendeu? Você acha que naquele momento você tinha que ter sido negociado? Eu acho. Tendo em vista que... E havia proposta? Até onde eu sei, sim, mas que não chegou até mim, né? Não foi nada falado para mim. Chegou ao clube, mas não chegou a mim. Então eu também não posso afirmar com 100% de convicção de que foi um erro do Atlético, porque eu não sei se essa proposta de fato chegou. Eu ouvi falar que chegou de fontes confiáveis, mas eu não vi a proposta, né? Então eu não posso falar com toda essa certeza. Mas fato é que o clube perdeu o timing e isso me prejudicou. E depois acabou prejudicando o clube, porque eu não gerei o lucro que eu geraria naquele momento, certo? E seria muito bom até mesmo para mim, né? Pô, fiz um ano bom, tô cotado para ir para a seleção, não sei o que e tal. Fui vendido. Eu já tinha identidade. Te valoriza, voltando né? para aquela pergunta que, né, eu respondi há pouco, eu já tinha essa conexão com o clube, sabe? Naquele momento, eu tinha 17 anos de casa. Então, todo mundo já sabia quem eu era. Eu já tinha feito, sei lá, no mínimo 40 jogos no profissional. Não era aquele jogador que se destacou na base, chegou no sub-20, fez 2 anos de sub-20, subiu pro profissional e foi vendido. Não foi isso. Eu cheguei no Atlético com 5 anos. O Labareda é um clube do Atlético. Então, ali era o Atlético. Com 5 anos. Ali eu tinha 21. Por que não, sabe? Já existia essa história construída dentro do clube. E como você falou, o fato de eu ter saído do time não foi por causa da minha incompetência, entendeu? Por algum momento ruim meu. Se você puxar na história, eu não tive nenhum dia visto como o vilão da história, sabe? Não, esse jogo ele foi muito mal, o time perdeu por um erro dele, ou foi desclassificado. Vamos encostar esse cara por isso, né? Você não dá mais, ele tá verde ainda, ou ele, sei lá, subiu pra cabeça o sucesso, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Você deixou o time atuando bem, né? Exato. E aí, eu sei que era uma opção do treinador, eu entendo, não tô aqui pra... se eu disser que eu concordo, é mentira, porque eu tenho outra visão de futebol, mas acabou dando certo, o time encaixou, 2012 voou, quando o Ronaldinho chegou, ainda mais, porque ele era um cara muito bom com a bola, mas sem a bola era um a menos, não é um cara para marcar, para ajudar, a recompor nada, ele é o fenômeno, mas com a bola no pé.
Ele é o cara que decide com a bola Sim. no pé e precisa de uma Era o estrutura. esquema que o Cuca encontrou ali. Exato, Né? e ele tem um mérito dele e eu reconheço e valorizo esse mérito dele. Tanto é que eu fui bastante útil naquele campeonato de 2012, já não era mais protagonista como fui em 2011. Aham. Não era o titular, né? Mas estava sempre presente, entrava nos jogos, Lembro, participava, enfim. Aham. E aí quando vai chegando mais pro final do ano, Libertadores no ano seguinte e tal, eu vendo cada vez menos espaço para mim naquele grupo, aí eu tomo a iniciativa de pedir para ser emprestado, para seguir a minha vida, enfim, aí eu vou pro Vasco em 2013. Aí você tem esse ainda como empréstimo, né? Sim. Você ainda tinha um contrato com o Atlético. Quero saber também se de alguma forma ficou a chateação, porque eu me lembro que você foi emprestado, né? Já no Vasco não teve tanta sequência como teve no Atlético, mas você voltava para o Atlético e às vezes não entrava no time. Até treinava separado Sim. do restante do elenco. Isso também de alguma forma te chateava por saber que você era um cara que tinha correspondido com a camisa do Galo e que tinha uma identificação forte com o clube. E quando saía, ia bem, né? Aham. Assim, eu não saía pra jogar 2, 3 jogos em um ano, sabe? No Vasco eu fiz mais de 30 jogos Aham. com o tamanho do Vasco, sabe? Então, isso sim me chateava. Porque hoje, até mesmo pela mudança jurídica, estrutural dos clubes de futebol, e eu digo como organização mesmo, né? O Atlético virou SAF, Cruzeiro virou SAF, tem tantos clubes aí que estão mudando mesmo o perfil de empresa. Hoje tem departamento para isso. Antigamente eram menos profissionais e muito menos obrigações desses profissionais, entendeu? Uhum. Então ninguém acompanhava o jogo. Tipo, o Felipe Souto foi emprestado pro Vasco. Beleza, legal. A não ser que eu vá lá e faça 15 gols no Campeonato Carioca, ninguém tá nem aí, ninguém tá assistindo o jogo. Porque eu já não sou mais um ativo do clube, entendeu? Eu sou um ativo, mas na mente de quem tava administrando, eu já não era mais. Estavam preocupados com quem tava aqui. Isso sim me decepcionava, porque a ideia era, você vai ser emprestado, vai se destacar e vai voltar numa outra realidade. As pessoas Aconteceu vão te com o ver Rocha, diferente. por exemplo, Pois, né? Exato. É. Mas, o Rocha foi o melhor lateral brasileiro, atuando pelo América, sendo rebaixado, e quando volta em 2012, ele volta sem prestígio. Exatamente. Ele só volta porque, de fato, é uma posição muito difícil de você contratar. Eu lembro que quando ele chegou, cara, o titular era o Carlos César e continuou titular o Carlos César no início da pré-temporada. Lembro como se fosse hoje, em 2012. E, todo mundo vendo o Rocha o melhor lateral do brasileiro, cara. Ele não foi o melhor lateral do América, assim, no ano, sabe? Ele não fez um ano mais ou menos. Vamos ver o que vai dar. Não, pô. Ele já era um cara, assim, não era renomado, mas ele era visto, como um lateral de promissor respeito, ali. né? Peraí, né? Ainda era novo, enfim. E aí, cara, todas as vezes que eu era emprestado, tinha aquela conversa de, você vai ter que renovar. Por exemplo, eu era emprestado por um ano, renovava um ano aqui. Pra não ter o problema de sair livre no final do empréstimo. Aham. Então aí eu ia só me... Postergando, né? Exatamente. E criando expectativa, né? Dessa vez eu vou bem, vou voltar e vou ter uma oportunidade. E aí, às vezes que eu saía e voltava, sempre voltava já afastado. Cara, eu lembro da Ana Cristina, que era secretária lá. Aham. Eles marcavam a data da apresentação, aí, eu já me preparava para me apresentar, sei lá, dia 4 de janeiro, 3 horas da tarde. 4 de janeiro, 11 horas da manhã, meu telefone tocava. Eu já sabia que era a Ana. Já ficava naquela tristeza ali, porque, era notícia ruim, certeza. Aí a Ana, Souto, você vai se apresentar tal dia, tal hora. Mas por que, Ana? Não, porque você não tá nos planos e tal. Por que o diretor não me ligava? Por que o gerente, o supervisor não me ligava naquele momento? Porque eram os mesmos que quando me emprestavam, falavam, não, você vai ser monitorado e vai voltar em outro patamar. Beleza, eu ia lá, cumprir Aí faltou coerência no discurso, né? Pois é. Ou liberar para eu seguir minha vida. Tipo, cara, vem cá. Você já foi emprestado 2, 3, 4 vezes. Todas as vezes que você volta, você não continua sem o status de jogador do Atlético. Você acabou sendo jogador do Náutico, por exemplo, quando eu fui pro Náutico. Ou até do próprio Vasco. Então vamos fazer o seguinte, cara, vamos sentar aqui, vamos resolver sua situação, o que você pode fazer, abre mão disso, o Atlético faz isso, tal, não sei o quê. Por que não? Por que não? Se eu já não era mais um ativo do clube, entendeu? E aí eles queriam me usar como moeda de troca, o que era pior.
Porque eu não conseguia andar com minhas próprias pernas, entendeu? Tava sempre amarrado àquela questão contratual. Então, ligava pro meu empresário, tal time te quer, mas nós vamos precisar da liberação do Atlético. Aí ligava pro Atlético, não, pra lá a gente não libera, a gente quer liberar pra tal lugar porque nós queremos tal jogador desse lugar. Aí esse jogador não queria vir pro Atlético. Ou uma recompensa financeira que talvez naquele momento não fosse conseguir, né? Claro que não. Você tá mais no início da carreira Exato, ainda, né? exato. Apesar de já ter feito vários jogos pelo profissional. Não né? era um momento de altos valores pra mim, né? Então, o que me frustrava era isso, entendeu? Eu cheguei no momento que eu já não tinha mais esperança de jogar aqui, tava doido pra sair, mas tinha contrato longo, pedia a rescisão muitas vezes, ou pra me liberarem, o clube pagando meu salário, enfim. Mas a conversa era sempre essa, você vai treinar afastado até a gente encontrar um destino pra você dentro do que a gente quer. Então, se a gente quer que o destino seja o lugar onde jogador X nos interessa, você vai pra lá. E aí ficava meio amarrado. Essa sim foi a minha maior decepção, entendeu? Agora, o fato de ter jogado X jogos ou não ter sido aproveitado em tal ano, isso faz parte do futebol, entendeu? É a questão de opção técnica do Exatamente. comandante. Isso aí todo mundo tá sujeito, né?